dia. Um lembrete, eu não sei se está aqui com a gente, Maria Cleonice Clemente, chegou os livros que encomendou na biblioteca. Se tiver aí, por favor, depois retira. Vamos fazer a prece para a gente dar início? Esta manhã nós estamos recebendo o Emerson para fazer a preleção para a gente. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Já acordei. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós. Que possibilite a cada um de nós, na manhã de hoje, que consigamos nos voltar à mensagem do Evangelho, mensagem central que a doutrina espírita vem reviver para cada um de nós, no justo entendimento que ao nos aproximarmos dessa mensagem, estamos rememorando tudo aquilo que por séculos a espiritualidade vem semeando dentro de nós. Obrigado. Essa mensagem, séculos, tem a espiritualidade semeado em nós. E essa semente depositada vem crescendo. Como na parábola do próprio Mestre, ao nos falar sobre o trabalho do semeador, não esquecendo que a presença dessa semente em nós já ter a sua frutificação natural ao longo do tempo. A doutrina espírita, ao nos falar a respeito da lei dos nascimentos, ao falar a respeito da reencarnação, vem dar para nós um esclarecimento a respeito de como é o processo, como é que ele se desenvolve, como é que isso é trabalhado ao longo dos séculos como um meio, como um caminho. E a reencarnação é esse meio. Alô? Ouvindo? Tá bom.
Falávamos, portanto, da reencarnação como um caminho, como um meio para se alcançar isso. Porque se em doutrina espírita falamos que, de fato, a reencarnação é a abençoada oportunidade a cada retorno nosso para trabalhar as lições que nos são ministradas, também não é menos verdade que, se não houver uma mudança de comportamento da nossa parte, podemos retornar outras tantas vezes e permanecer estacionados. Não há retrocesso na evolução, mas há estacionamento. Não vamos ficar nesses 45 graus, não. Vamos dar ré, vamos sair e vamos adiante. A doutrina espírita propõe isso para a gente e o Evangelho do Cristo vem reforçar com as suas lições tudo isso. Trazemos para amanhã, para a nossa reflexão, uma obra especial. Nós temos divulgado nas exposições, mesmo nos estudos, né, algumas obras que acabaram ficando esquecidas ao longo do tempo, né? Essa é uma delas, intitulada O Espírito da Verdade. Essa obra é mais uma das grandes obras da psicografia de Chico Xavier. Participa também dessa obra o médium Valdo Vieira, na autoria de diversos espíritos que contribuíram nesse trabalho. Vários espíritos, Emmanuel, Caibar Schutel, Bezerra de Menezes e por aí afora, Meimei, vários espíritos. E essa obra recepcionada em Uberaba, em Minas Gerais, pela década de 60, compõe, na verdade, uma coleção de obras que foram escritas, foram trazidas com a intenção de desdobrar as obras básicas de Allan Kardec. A sequência desse trabalho, dessa coleção, cuja obra Espírito da Verdade pertence, inicia com a obra Religião dos Espíritos. Fica a dica, né, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais a respeito do estudo da doutrina com a codificação de Kardec. Livro dos Espíritos de um lado, Allan Kardec, do outro lado a obra Chico Emmanuel, Religião dos Espíritos. Nessa obra serão comentados vários tópicos a respeito do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas que encontramos ali. Serve para ir mais a fundo nessas questões. Nessa mesma pauta, Chico Emmanuel trouxe para nós a obra Seara dos Médiuns, que vai desdobrar mais uma obra da codificação, que é a obra O Livro dos Médiuns. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, duas obras. A obra O Espírito da Verdade, que traz lições e comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma outra obra editada pela Comunhão Espírita Cristã, chamada O Livro da Esperança. Autoria também de Chico e Emmanuel. Para a obra O Céu e o Inferno, quarta obra da codificação espírita de Allan Kardec, temos a obra Justiça Divina também, trazida pela mesma dupla, desdobrando os ensinos que encontramos na obra básica de Allan Kardec. E como um todo da codificação, incluindo o livro A Gênese, como quinta obra básica da doutrina espírita, temos a obra Estude e Viva, com a participação do Espírito André Luiz. Percebamos o cuidado amoroso da espiritualidade, para que nós não olhemos para o Consolador, materializado sobre a terra, nos seus ensinos, com a codificação de Allan Kardec, e tenhamos ainda dificuldades para o entendimento. Essa lição é renovada aos nossos olhos, para os nossos ouvidos, para o nosso entendimento, frequentemente. E essa coleção é um trabalho que intenciona fazer isso. Na obra Espírito da Verdade, que tem em mãos, selecionamos uma mensagem, que vai ser a mensagem central, com a qual nós vamos refletir na data de hoje. A mensagem vai tratar a respeito do 9º capítulo da obra Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2º, que é um texto breve do Evangelho de Mateus, conhecido de todos nós, mas que às vezes olhamos para o texto e falamos, mas como é que se aplica isso? Uma coisa é a leitura, outra coisa é o entendimento do que se lê, e outra coisa é como se aplica aquilo que eu entendi e acabei de ler. O texto diz o seguinte, do Evangelho de Mateus: Bem-aventurados os pacíficos,
ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para esta mensagem, psicografia de Chico, autoria de Emmanuel, autoria do Espírito Hilário Silva, título da mensagem: Colher e Garganta. Estranho. Colher e garganta. Escreve o seguinte: imaginemos a língua, nossa língua, como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Vamos tentar enxergar isso? Eu tenho diante de mim, nesse momento, um prato com alimento. Um alimento qualquer. Visualmente, o que eu faria para me alimentar? Pegaria um utensílio, um talher, pegaria o alimento e levaria até a minha boca. A mensagem está dizendo o seguinte: a colher, olha o texto, a língua é a colher do sentimento. O que eu levo para pegar o alimento é a minha língua. O ouvido é a garganta da alma. Da mesma forma que nós pegamos o alimento e levamos até a boca, para descer garganta abaixo, a minha língua vai buscar o alimento e vai trazê-lo aos ouvidos. Os meus são os primeiros a ouvir e das pessoas que me cercam. Consequência disso, tudo o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Estou jogando alimento. Aquilo que eu falo. É disso que nós nos alimentamos. É claro que quando usamos o termo falar, sabemos que a gênese de tudo isso, onde tudo isso nasce, é na casa do pensamento. Quando Jesus vem falar para a gente, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quer dizer, passou pelo coração, pelo sentimento. Foi elaborado pela razão. Estou falando. Tudo bem que tem vezes que esse processo não é exatamente este, né? Às vezes não passa muito bem pela razão, porque se passasse a gente barrava. Mas eu vou lá e falo. Isso é alimento. A nossa língua é a colher que leva o alimento, chegando à garganta da alma, o ouvido. Bondade é pão invisível. Gentileza é água pura. Otimismo é reconstituinte. Consolação é analgésico. Esclarecimento construtivo é vitamina mental. Paciência é antitóxico. Perdão é cirurgia reajustante. Vamos enumerar essa sequência? Bondade, gentileza, otimismo, consolação, esclarecimento, paciência e perdão. Acabou de nos ser passado assim a prescrição médica para a cura dos nossos males da alma. Em cada um desses itens. Bondade, pão invisível. Quem aqui em sã consciência, já tendo contato com aquilo que nos ensina a doutrina espírita, fará da bondade um estandarte para a promoção própria? Nós sabemos, aprendemos com a doutrina espírita, que aquilo que porventura nos for oferecido como oportunidade para fazer o bem, deve de preferência ficar em silêncio. Por isso bondade é pão invisível. E pão alimenta. Nós nos alimentamos e damos alimento às pessoas com a bondade.
sabendo que assim como falamos que toda a gênese das palavras, daquilo que falamos, está na casa do pensamento, toda a gênese da bondade que possa se apresentar nas nossas expressões exteriores reside em Deus. Todo dom perfeito vem do alto. A nossa parte é buscar, bater, dar abertura para que o mundo espiritual, através de nós, faça fluir entre os homens a bondade que reside em Deus. Bondade é pão invisível. Otimismo é reconstituinte. Otimismo. Não é difícil, por vezes, chegar para falar com alguma pessoa, ou vamos olhar até para a gente mesmo, né? Aquele dia que da nossa boca sai só reclamação. Está tudo errado, está tudo ruim. Nada serve. Contudo, nós estamos insatisfeitos. Fica insuportável a convivência, não é verdade? Nós sentimos isso. Quando vem dos outros para a gente. Quando estamos desse jeito, também nos tornamos insuportáveis para as pessoas na convivência. Por isso que o otimismo reconstitui. Põe as coisas no seu devido lugar. Porque, em última instância, deveríamos pensar o seguinte. Por quê? Ocorre o que acontece na vida de cada um de nós, se não fosse com o objetivo claro de nos levar ao melhor. Porque se não for isso, está tudo bagunçado no universo. Não tem ordem nas coisas. E eu não posso mais acreditar num Criador soberano, justo e amoroso. Se o que está me acontecendo, e pode ser aos meus olhos, o pior possível neste momento, o pior. Se fosse verdade que isso vem para me derrubar e não me levantar mais, que isso vem para me castigar, que isso vem para me prejudicar, a própria existência de Deus ficaria comprometida na ordem das coisas. Eu posso não entender, e aí eu tenho que ter humildade, de olhar para determinadas situações que eu não sei como resolver, eu não sei como solucionar, e dizer, me ajuda, me auxilia. Não entendi a lição ainda, mas eu quero compreender. É totalmente diferente. Abre para nós este campo aqui, otimismo. Eu não estou vendo, mas no final tem o melhor. O que Deus quer para cada um de nós é isso. O melhor. Mas para alcançar isso, temos que entender a lição. E a certeza que temos é que aquilo que mais nos incomoda é a preciosa lição que nos visita. Porque aquilo que não causa incômodo, que nós fazemos de forma leve, tranquila, até feliz, nós já aprendemos. Não dói. Mas o que eu não aprendi ainda, o que me causa desconforto, o que me põe na posição de defesa e às vezes de agressividade, é porque eu não aprendi. Não sejamos o aluno rebelde, que enquanto o professor está passando a lição, nós estamos de costas, não dando a devida atenção. As lições são ministradas, há um sentido profundo em cada uma delas, há um convite, há um chamado pessoal em cada uma dessas lições, e a finalidade de tudo isso é o melhor para nós. Mais uma liçãozinha que encontramos aqui. O perdão é a cirurgia reajustante. Seguramente, quando os espíritos responderam à questão que Allan Kardec propõe na obra O Livro dos Espíritos, questão de número 886, qual era o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? O parâmetro é o mestre. A referência é ele. E os Espíritos vêm e respondem, indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos, e perdão das ofensas. E de um lado, benevolência para boa vontade para com todos, ainda nos é complicado, mas eu compreendo
que essa boa vontade é necessária porque eu preciso dela? Se do outro lado, quando eles falam sobre indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, tolerância, porque eu sou imperfeito também, quando falamos do perdão, me parece que essa é a lição mais difícil. Porque nós não nos acreditamos na condição daqueles que precisamos do perdão. Num plano geral, até que me convençam, eu não errei. Eu cometi um engano, vai lá. Mas eu não errei. Eu não fiz com a intenção, muitas vezes falamos. Mas a questão é que toda desarmonia criada na lei divina traz consigo a necessidade da reparação. Claro que os graus de responsabilidade aí serão contados, mas toda desarmonia exige reparação. A questão é que quando falamos do perdão, da presença dele em nossas vidas, a partir do momento que o parâmetro, a referência passa a ser Jesus, nós temos que olhar para ele, com relação a todas as virtudes que nos são apontadas pelo Evangelho, mas em especial com relação ao perdão, no sentido de que o mais justo dos homens, o justo por excelência, soube perdoar. Mais do que isso. Entendo que ele sequer foi ofendido. O que ele queria dar para a humanidade era exemplificação. Vocês vão olhar para o meu exemplo, vão ver o que foi a minha vida, a minha passagem sobre a terra. Eu entrego esta vida como referência e digo a vocês, façam tal qual. Diante dos adversários, perdoem. Eles não sabem o que fazem. Como nós, em todo o tempo da nossa ignorância, e naquele que ainda reside em nós, não sabemos o que estamos fazendo, porque senão não faríamos. A lei de causa e efeito ela não é implacável, no sentido de lançar sobre nós, como castigo, todo o erro que cometemos. Não é esta a pedagogia divina. Mas não é menos verdade que somos chamados a essa reparação. Falamos inúmeras vezes, né? Pela dor ou pelo amor. Mas como não aprendemos a amar, a mestra dor bate na nossa porta, nos chama, e se nós não saímos para atender, ela vai lá, nos busca e traz para fora. Porque somos visitados por ela, até que o amor não seja compreendido. Continua o Espírito Hilário Silva por Chico Xavier a dizer, do outro lado, se falamos de bondade, gentileza, otimismo, consolação, esclarecimento, paciência e perdão, a sequência é a seguinte: queixa é vinagre, censura é pimenta, crueldade é veneno, calúnia é corrosivo, conversa inútil é excedente e enfermiço, e maledicência é comida deteriorada, comida estragada. Lembra da colher? Nossa língua. Vou buscar o alimento. Vamos dizer que o alimento é a informação que eu estou passando. Fiquem sabendo. Estou passando a informação. Estou levando o alimento para a garganta minha e das pessoas. Ouvido. E o que eu estou levando? Queixa? Como falamos, reclamação é vinagre. Se ele tem o seu sentido e a sua razão de ser na nossa alimentação, e tem frequentemente, ninguém aqui em sã consciência tomaria um copo de vinagre de manhã. Não ia fazer bem. E a queixa é isso na nossa vida. Censura é pimenta. Já viram alguma situação ser resolvida pela censura? Ainda quando tenhamos que repreender. Porque isso vai acontecer. A própria sabedoria divina faz isso conosco. Nos repreende para nos ensinar.
Mas como fazer isso? A censura aqui é aquela coisa que muitas vezes nós fazemos, olhamos para a pessoa e falamos, de novo? Mais uma vez? Eu já não te falei isso? Precisa censurar. É dar a entender para a pessoa de que ela não caminhou 1 milímetro adiante. E nós não sabemos isso. Ela pode ter se equivocado. Novamente. Mas quantos passos ela deu e que poderia estar pior, isso nós não temos acesso. Jesus nos dá o exemplo claro na conversa com a mulher que teria sido pega em adultério. Onde estão aqueles que te condenaram? Todos foram, todos partiram. Eu também não te condeno. Mas vá, não peques mais. A fim de que não te aconteça algo pior. Orientação amorosa e educativa. Está em erro. Como é que você muda isso? Não faça mais isso. Tem um outro padrão de comportamento, um outro padrão de vida. Porque senão a consequência disso vai te acontecer uma coisa pior. Por isso não faça. Mas eu não te condeno. Eu sei da tua fragilidade. E quando estamos entre nós devemos dizer, ou deveríamos dizer uns para os outros, somos frágeis. Somos dependentes. Somos fracos espiritualmente. Precisamos desse reforço que vem do alto. Senão nós vamos falhar. Senão nós vamos cair. Por isso, tolerância para com as imperfeições alheias. Sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Falando edificamos, falando destruímos, falando ferimos, falando medicamos, falando curamos. Aqui o efeito da fala. Efeito positivo. De um lado, quando a nossa língua colher, vai buscar o alimento e vai levar aos ouvidos das pessoas aquilo que é do alto. Aí sim, falando edificamos, falando medicamos, falando curamos. Do contrário, falando nós destruímos, falando nós ferimos. Fazemos a mesma coisa com as palavras. A diferença é quais delas estamos selecionando, de que forma eu estou apresentando essas palavras, e mais do que isso, as minhas palavras estão comprometidas com o quê? O que é o pano de fundo delas? O que alimenta as minhas palavras? Queixa, censura, crueldade, calúnia, conversa, maledicência? Ou bondade, gentileza, otimismo, consolação, esclarecimento, paciência, perdão. São dois extremos. De um lado está o mundo com tudo aquilo que ele nos apresenta para a nossa queda. Do outro lado está o Evangelho. Está Jesus dizendo, vinde a mim. Não sabe como fazer? Eu sei. Vinde a mim. Eu conduzo. Mas devemos ir com esse coração sincero e aberto para sermos envolvidos por Ele. Para sentirmos que a presença do Mestre é presença atualíssima. Ele não está dos reinos celestes olhando para cada um de nós de binóculo. Ele está entre nós. 2 ou 3 reunidos? Se é 2, basta que ele esteja aqui projetando com o meu pensamento. Sabemos que ele não tem limite. Eu estou ligado aos benfeitores espirituais. Eu estou ligado à própria irradiação do Cristo como governador deste orbe, dessa terra. Eu não estarei, em momento algum da minha vida, desamparado, só, deixado de lado. O Evangelho vem nos trazer essa certeza, vem nos trazer essa convicção. Disse o Divino Mestre, bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Usemos para com os outros o alimento da paz, porque estendendo paz aos outros, nós asseguramos paz a nós mesmos. E com a paz, conseguiremos possuir espaço e tempo terrestres aqui, agora. Não precisa esperar outra encarnação, não precisa esperar retornar ao mundo espiritual. Distribuindo paz, receberemos a paz como tempo e espaço terrestres em dimensões maiores, cada vez mais extensas, para que aprendamos e possamos realmente servir. Essa lição, para complementá-la, nós encontramos uma carta dentre os apóstolos em especial, que nós citamos aqui, sugerimos para a leitura, ainda que seja aquela leitura assim que é até interessante que façamos, né? Pouco a pouco, gota a gota, verso a verso, mas é a carta do apóstolo Tiago. É uma das cartas do Novo Testamento. Se nós pudéssemos intitular essa carta, nós chamaríamos da carta da prática cristã. Como é que eu ajo como cristão no mundo? Essa carta traz esse recado, traz essa estampa para a gente. Fala, ó, que Jesus deseja da gente aqui. É uma das cartas lá no final do Novo Testamento. Entre esses recados que o apóstolo Tiago deixou para nós, lá no primeiro século da era cristã, tem esse aqui, ó. É um pouco doloroso o que ele diz, mas deve vir até nós. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. E a religião deste é vã. É sem sentido. Mas eu cumpro os meus deveres. E quem disse que a proposta do Evangelho é uma questão de cumprimento de deveres exteriores, de aparato, de rito? Se é exatamente isso que Jesus e a doutrina espírita vem nos dizer. Tira tudo que é externo. Volta-se para o que é interno. Conecta de novo com Deus. Porque a nossa grande questão é se nós estamos desconectados. Nós estamos sem referência. Nós tentamos encontrar isso em pessoas, em seres humanos falíveis como nós. Fabricamos ídolos que se quebram mais adiante. E os Espíritos vêm nos apontar. Modelo e guia, só um. Vede Jesus. Quer saber qual é a vontade do Pai ao nosso respeito? Vede Jesus. Olha para Ele. Eu não entendo Deus. Eu não tenho uma forma para Ele. Vede Jesus. Está tudo ali. O que a gente precisa saber, está tudo ali. Não precisa buscar fora. Ele sintetiza e ensina em vivência tudo que nós precisamos para fazer essa caminhada. O Evangelho segundo o Espiritismo trará para nós uma orientação do próprio codificador Allan Kardec sobre esse item que serviu então para refletirmos nessa manhã a respeito da mensagem do Evangelho. Ao comentar o verso do Evangelho de Mateus, né, o 5º capítulo do Evangelho de Mateus, o verso 9, bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E vimos que em todos esses comportamentos que refreia a nossa língua para que não levemos alimento estragado ao ouvido dos outros e de nós mesmos, a mensagem é essa. Levemos a paz. Kardec vai comentar no 5º item do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados.
nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz, pela exclusão dos maus. Cabe o recado final. Falamos tanto em mundo de regeneração. Sabemos que só se dará por criaturas regeneradas. Olhamos para essa mensagem e dizemos assim: vai demorar muito ainda. E a espiritualidade há tanto tempo, desde a vinda de Jesus, já vem nos dizer: o reino dos céus é chegado. A doutrina espírita vem no século XIX e diz para a gente: os tempos são chegados. Eles não vão esperar. Eles não vão parar o processo de regeneração da terra aguardando a nossa boa ou má vontade. Isso se dará. A terra transitará pela escala dos mundos e alcançará um plano de regeneração. A questão aí passa a ser a seguinte: estarei neste plano ou fora dele? Fora dele, é claro, não me faltará escolas no universo, nas muitas moradas na casa do Pai, para me receber, para que eu continue o meu processo de evolução. Mas será que mais uma vez teremos que perder a oportunidade? Será que mais uma vez teremos que ser convidados ao exílio, quando a mensagem ressoa aos nossos ouvidos, nos é anunciada com tanta clareza? Missionários e benfeitores vêm até nós, nos apontar o caminho seguro, nos dar a referência, e nós continuaremos a insistir na mesma falta de comportamentos que se voltam contra as leis divinas? É isso que o Evangelho nos convida a refletir. Por que continuar? Se eu posso parar neste momento, olhar para o que está sendo a minha vida até aqui, e se não encontrar, e seguramente não encontraremos, como resolver isso no aqui e no agora, podemos sim propor uma nova forma de ser. Fazendo do Evangelho não palavra ouvida, não palavra entendida, porque isso nós sabemos. Eu ouço, eu até entendo, mas por que eu não faço? O que está faltando? E vamos encontrar a resposta disso no alimento que nós estamos tomando. O que está nos nutrindo? Vimos na mensagem de hoje: colher e garganta. O alimento que estamos trazendo para dentro de nós é o alimento que estamos ofertando para as pessoas. Vamos pensar na condição, na natureza e na razão de ser do que falamos e do que pensamos. Bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Agradecidos a Deus nosso Pai, Senhor de todas as coisas. Gratos por mais essa oportunidade, por recebermos do alto tanto, nos coloquemos em posição humilde. Sabedores de que a espiritualidade amiga age sobre nós. Conhece as nossas dores, sabe das nossas aflições e nos ampara de forma continuada. Ao adentrarmos a Câmara de Passe, tenhamos esse estado de espírito, de entrega, de amorosidade, para que recebamos o melhor que do alto será derramado sobre nós, em fluidos reconfortantes,
para o nosso corpo físico e espiritual. Jesus, nosso Mestre, irmão amado, amigo de todas as horas e de todos os momentos, ilumine e esclareça o nosso entendimento, hoje e sempre. Que assim seja, pela graça de Deus.